O ano era 33 da nossa era. Mas para aqueles que viviam sob as sandálias de ferro de Roma, o tempo não era contado em números, mas em cicatrizes. As pedras de Jerusalém estavam quentes. O ar cheirava a poeira, incenso e medo. Eles achavam que o silêncio era a única forma de sobreviver. Mas o silêncio estava prestes a ser quebrado por um grito que os séculos jamais conseguiriam abafar. Ele não veio com legiões. Não trazia o ouro de César, nem a retórica oca dos sofistas. Ele trazia o peso da eternidade em mãos calejadas pela madeira. Jesus, o Nazareno, para o império um agitador, para o templo um blasfemo para os esquecidos. A única luz em uma noite que já durava 400 anos. Entendam, ser um seguidor deste homem no século I não era uma escolha de conforto. Era um contrato de morte. O deserto da Judéia não perdoa os fracos, e a sombra da cruz já se alongava sobre cada palavra que ele proferia. O deserto ouviu primeiro, antes que as multidões se aglomerassem nas margens da Galileia. O isolamento testou a carne 40 dias, 40 noites, onde o fogo do sol encontra o gelo da lua. Foi ali, na solidão absoluta, que a resistência começou, não contra homens, mas contra o próprio abismo. Ouça bem, pois o que ele suportou no deserto seria apenas o prelúdio do que o mundo faria com seus ossos. A história que as catedrais modernas esqueceram é a história de um homem que caminhava sabendo exatamente onde o caminho terminava. No alto de uma colina de caveiras. E o mundo nunca mais conheceria o silêncio novamente. A voz do Nazareno não era um sussurro de paz covarde. Era um trovão que rachava as fundações das instituições de pedra. Nas margens do mar da Galileia, ele não apenas curava, ele recrutava. Pescadores, cobradores de impostos, homens e mulheres marcados pela exclusão para Roma. Eram apenas estatísticas de impostos para o templo, eram impuros. Mas para Jesus, eles eram a infantaria de um reino que não era deste mundo. Imagine o risco falar de um reino sob o domínio de Tibério César. Era um ato de alta traição. Cada parábola era uma granada lançada contra o orgulho dos poderosos. Quando ele disse que os últimos seriam os primeiros, ele não estava apenas confortando os pobres, ele estava invertendo a ordem do universo. As autoridades começaram a observar nas sombras das colunas de mármore. O ódio começou a fermentar. O sistema não teme o homem que usa armas. O sistema teme o homem que não teme a morte. Eles o seguiam por causa dos milagres, mas permaneciam pelo fogo em suas palavras. No entanto, o preço de caminhar ao lado da luz é que sua própria sombra se torna mais visível. Os discípulos sentiam o ar ficar mais pesado. As conspirações não eram mais sussurros distantes, eram olhares afiados como adagas em cada esquina de Cafarnaum.
Ele sabia Jesus caminhava entre eles com a serenidade de quem já aceitou o sacrifício. Enquanto as multidões gritavam seu nome, ele via as árvores que seriam cortadas para formar as vigas de sua execução. O mestre estava ensinando o mundo a sangrar com propósito. A resistência de memória começa aqui, na coragem de falar a verdade, quando a mentira é a única moeda de troca permitida pelo império. A tempestade estava se formando no horizonte de Jerusalém. Uma tempestade de ferro, espinhos e traição. E o mundo não estava pronto para o que aconteceria. Quando a luz decidisse se entregar voluntariamente às trevas. Ele recrutava. Jerusalém, a cidade que mata os seus profetas, estava prestes a reivindicar sua maior vítima. O ar na capital não era apenas pesado pelo calor do deserto, mas pelo peso da conspiração. Nos palácios de Herodes e nos pátios de Caifás, o nome de Jesus era uma ferida aberta que não parava de sangrar. Eles não o odiavam apenas por suas palavras. Eles o odiavam porque ele era o espelho que refletia a podridão de suas próprias almas. A ordem estabelecida exigia uma solução. Não uma solução de debate, mas uma solução de sangue. Mas para capturar o leão da tribo de Judá, eles precisavam de um rato. Alguém que conhecesse o cheiro do seu suor, o tom da sua oração e o local do seu descanso. 30 moedas de prata, o preço de um escravo no mercado romano. Este foi o valor atribuído ao Criador do Universo por um daqueles que comia à sua mesa, Judas Iscariotes. Um nome que atravessaria os séculos como sinônimo universal da infâmia. Enquanto a traição era cozinhada em fogo baixo nos salões do poder, Jesus estava no cenáculo, o ambiente era carregado, o pão foi partido. Mas o que estava sendo quebrado ali era mais do que trigo. Era o pacto antigo sendo substituído por um novo escrito em vermelho. Um de vocês me trairá. As palavras caíram como adagas de gelo sobre a mesa ali. Entre o vinho e as sombras, o martírio começou muito antes dos cravos. Começou no coração partido de um mestre que via, nos olhos do seu amigo, o abismo da perdição. Ouça o tilintar das moedas. Cada uma delas é um prego invisível sendo forjado para a sexta-feira que se aproxima. A noite caiu sobre o Getsemane. Como um sudário, Jesus caminha para o jardim. Não para se esconder, mas para se entregar ao seu destino. As sombras das oliveiras parecem braços que tentam segurá-lo, enquanto o suor de sangue começa a molhar a terra seca de Israel. O beijo da morte está a caminho, e com ele, o fim do homem e o início do mito. O Getsemane, o nome significa prensa de azeite.
E naquela noite, Jesus seria esmagado como azeitona sob a pedra-mó, até que o que restasse fosse apenas a essência pura do sacrifício. As oliveiras centenárias, com seus troncos retorcidos, pareciam testemunhas mudas de uma luta que não era de carne e sangue, mas de espírito e vontade. A poucos metros dali, os seus amigos mais próximos dormiam. O sono dos inocentes, ou talvez o sono da covardia. Ele estava sozinho, verdadeiramente sozinho. Pela primeira vez na eternidade, o filho sentiu o hálito frio da separação. O céu, que antes era uma conversa constante, agora parecia feito de bronze. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. A humanidade de Jesus gritava. Ele não era um estoico indiferente à dor. Ele era o autor da vida confrontando a própria morte. O estresse era tão devastador que os capilares sob sua pele se romperam. O suor tornou-se sangue e gotas espessas que caíam sobre a terra, batizando o solo que em breve beberia o resto da sua vida. Cada gota era um sim para a humanidade e um não para o instinto de sobrevivência. Enquanto ele agonizava, o mundo seguia seu curso em Roma. As festas continuavam em Jerusalém. Os conspiradores poliam suas adagas, mas ali, sob o luar pálido da Judeia, a batalha principal já estava sendo vencida. Não com espadas, mas com a submissão. Todavia, não seja feita minha vontade, mas a tua. O som de passos pesados começou a ecoar no vale do Cedron. Tochas iluminavam a noite, lançando sombras monstruosas contra as paredes do jardim. O ferro das armaduras romanas e o brilho dos guardas do templo anunciavam que o tempo da oração havia acabado. O beijo de Judas foi o sinal. O traidor usou o símbolo do afeto para entregar a verdade aos lobos. Jesus não recuou. Ele não fugiu. Ele deu um passo à frente, para dentro da escuridão, para que nós pudéssemos um dia caminhar na luz. O cordeiro estava pronto para o matadouro. E o silêncio do jardim foi substituído pelo som metálico das correntes. Eles o levaram sob o manto da ilegalidade. O julgamento de Jesus não foi um ato de justiça. Foi um assassinato burocrático, conduzido nas horas mortas, onde as leis de Israel proibiam tribunais. O sinédrio se reuniu com pressa, movido pelo medo de que a luz do dia trouxesse a fúria do povo. Primeiro Anás, depois Caifás, o sumo sacerdote, rasgou suas vestes. Um gesto teatral para esconder um coração endurecido pelo poder político. Blasfêmia. Eles gritaram, mas a verdadeira blasfêmia estava sentada na cadeira do juiz, não no banco dos réus. Enquanto o mestre era cuspido e golpeado nos pátios internos, lá fora o fogo aquecia apenas o corpo de Pedro. Enquanto sua alma congelava, não o conheço. Ele disse, 3 vezes o galo cantou. E o som foi como um trovão na consciência do discípulo. O isolamento de Jesus estava completo. Traído por um, negado por outro e abandonado por todos.
Mas o templo não tinha o poder da espada para o sangue correr legalmente. Eles precisavam da permissão de Roma. E assim, ao amanhecer, Jesus foi arrastado até o pretório. Pôncio Pilatos, o homem que representava a Pax Romana, a Ordem de Ferro. Ele olhou para o prisioneiro ensanguentado e não viu um rei, viu um enigma. O que é a verdade? Pilatos perguntou. Ele não percebeu que a verdade estava ali, em pé, diante dele, em silêncio, vestida de hematomas e poeira. A política é um monstro que exige sacrifícios para ser acalmado. Pilatos lavou as mãos, mas a água jamais removeria a mancha. Ele entregou o inocente para satisfazer a multidão, que dias antes gritava hosana e agora, movida por mãos invisíveis, rugia: Crucio! Crucio! A sentença foi proferida, o chicote romano, o flagrum entrou em cena. Cada golpe não apenas rasgava a pele, mas buscava arrancar a dignidade, ferro e osso, se encontrando com as costas do Salvador. Os soldados, em um teatro de crueldade, teceram uma coroa não de ouro, mas de espinhos da Judeia, pressionaram-na contra sua fronte até que o manto de púrpura se tornasse indistinguível do sangue real. Eis o homem, ex homo. O espetáculo da dor estava pronto. O caminho para o Calvário agora estava aberto, pavimentado com o ódio de um mundo que não suportou ser amado. O caminho para o Gólgota não era longo em distância, mas era infinito em agonia. As pedras das ruas de Jerusalém, gastas por séculos de comércio e rituais, agora serviam de palco para a marcha fúnebre do Criador. A cruz, um instrumento de tortura projetado por Roma para não apenas matar, mas para desumanizar. O peso da viga de madeira esmagava o ombro já dilacerado pelo chicote. Cada vez que a madeira batia na carne aberta, o céu parecia prender a respiração. Ele caiu. Pela primeira vez, a terra sentiu o impacto do rosto daquele que a moldou. O pó de Jerusalém misturou-se ao suor e ao sangue. A multidão, antes curiosa, agora agia como uma matilha de lobos, uivando insultos contra o homem que não tinha mais forças para responder. Mas no meio do caos, lampejos de humanidade, Simão de Cirene, um estranho vindo do campo, forçado a carregar o fardo de Deus. Naquele momento, Simão não era apenas um homem ajudando um prisioneiro. Ele era o símbolo de todos nós que um dia teríamos que tomar nossa própria cruz e seguir os seus passos sangrentos. As mulheres de Jerusalém choravam Jesus, as olhou com olhos que ainda continham o universo, apesar da dor. Não chorem por mim, ele disse. Chorem por vocês e por seus filhos. Ele via o que estava por vir. Ele via o destino da cidade que o rejeitava. O ritmo da marcha era ditado pelo som metálico das armaduras romanas e pelo escárnio dos religiosos. Cada passo em direção ao lugar da caveira era um passo em direção ao isolamento final. A exaustão era absoluta, o corpo de Jesus era uma massa de dor, mas sua vontade era uma coluna de ferro. Ele não estava sendo arrastado para a morte.
Ele estava caminhando voluntariamente para o trono de espinhos, onde o destino da humanidade seria decidido. Ouço o som da madeira arrastando nas pedras. Esse som é o relógio da salvação contando seus últimos segundos. O Gólgota está à vista, o cume onde o tempo e a eternidade vão colidir. O sol estava no topo, mas a escuridão já estava começando a vazar das fendas da terra. O Gólgota, o lugar da caveira, onde a terra é infértil e o ar é saturado pelo cheiro da morte antiga. Jesus foi despido. A última dignidade terrena lhe foi arrancada, deixando-o exposto sob o olhar impiedoso de um mundo que ele mesmo criou. Ouço o som. O martelo desce. O ferro bruto perfura o pulso, encontrando o nervo mediano. Uma dor que a linguagem humana não tem palavras para descrever. Depois, os pés pregados à madeira bruta, a cruz é erguida, e com um baque surdo, ela se encaixa no solo pedregoso. Ele está suspenso entre o céu e a terra, rejeitado por ambos. A respiração torna-se uma luta agonizante contra a asfixia para falar. Ele precisa se apoiar nos próprios pregos, e o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ao meio-dia, o inexplicável aconteceu. O sol, no auge de sua força, retirou sua luz. Uma escuridão sobrenatural, densa como feltro, desceu sobre a Judeia por 3 horas. Era como se a própria criação estivesse fechando os olhos diante do sofrimento de seu arquiteto. Ao lado dele, 2 ladrões, um mergulhado no escárnio, o outro na esperança no meio do caos. Jesus abre as portas do paraíso para um criminoso agonizante. O primeiro fruto do seu martírio foi colhido na beira do abismo. As horas passam como séculos, o corpo está exaurido. O sal do suor arde nas feridas abertas, e então, o grito que abalou as estruturas do universo. Ele, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? O isolamento total. O cordeiro estava carregando sozinho o peso de cada sombra, de cada pecado, de cada lágrima da história humana. Tudo está consumado. Não foi um sussurro de derrota, foi um brado de vitória técnica. A dívida foi paga, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A separação acabou. Jesus inclinou a cabeça e entregou o espírito. A terra tremeu. As rochas se partiram. O centurião romano, banhado pelo sangue que escorria da cruz, soltou sua lança e confessou que o mundo ainda tentava negar. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O sangue parou de escorrer o corpo, agora gélido e sem vida. Foi baixado da cruz com pressa. O pôr do sol se aproximava, e com ele, o sábado. O dia do descanso, onde nenhuma obra poderia ser feita. Ironia suprema. O
Criador descansava da sua maior obra na frieza de um túmulo de pedra. José de Arimateia, um homem que guardava sua fé nas sombras, finalmente deu um passo para a luz ao reclamar o corpo. Ele e Nicodemos envolveram o Verbo em lençóis de linho e especiarias. O cheiro de mirra e aloe preenchia a câmara mortuária, um perfume que tentava em vão mascarar o odor da derrota. Uma pedra foi rolada. O som do atrito do calcário contra o solo foi o ponto final de uma esperança que parecia ter morrido. O mundo lá fora continuava. Os sacerdotes celebravam sua vitória. Os soldados romanos limpavam suas lanças. Mas para os discípulos, o universo havia se tornado um lugar sem cor. Dizem que, naquele sábado, o tempo parou. Mas nas profundezas, longe dos olhos humanos, a batalha não havia terminado. Enquanto o corpo repousava, a alma do protomártir descia aos abismos mais escuros. Imagine a cena. As portas do Hades estremecendo, onde a morte reinava absoluta. Uma luz desconhecida começou a brilhar. Jesus não estava apenas morto. Ele estava invadindo o território do inimigo. Ele estava indo buscar as chaves que foram perdidas no jardim do Éden. Na terra, o medo era o mestre. Atrás de portas trancadas, os apóstolos sussurravam, temendo que o próximo passo no corredor fosse o som das sandálias romanas vindo buscá-los. A resistência parecia ter sido esmagada antes mesmo de começar. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. A semente precisa morrer na escuridão da terra antes de romper a superfície. Roma selou a tumba, colocou guardas. O império achava que podia conter a eternidade com o selo de cera e alguns homens armados. Eles subestimaram a força do que estava sendo gestado no útero da rocha. O sábado foi o dia mais longo da história. O dia em que a fé foi testada pelo silêncio absoluto. Fique em silêncio agora. Sinta o frio da tumba, pois o que vem a seguir é o que muda tudo. O terceiro dia, antes que o sol ousasse tocar o horizonte de Jerusalém, o chão começou a reclamar. Não foi um tremor comum. Foi o latejar do próprio coração da terra, reconhecendo que seu mestre estava despertando. Os guardas romanos, homens endurecidos por 100 batalhas, sentiram o sangue gelar. O selo de César, a autoridade máxima do mundo visível, foi reduzido a nada. Houve um clarão, uma luz que não vinha do sol, mas de dentro da rocha. A pedra não foi removida para que ele pudesse sair. Ele já não era limitado pela matéria. A pedra foi removida para que nós pudéssemos olhar para dentro. E o que o mundo viu foi o vazio mais glorioso de todos os tempos. Os lençóis de linho estavam lá, intactos, mas o corpo que eles envolviam havia vencido a entropia. Jesus, o Nazareno, o mártir, o rei. Ele saiu da tumba não como um fantasma, mas como o primeiro de uma nova espécie. O homem que a morte tentou devorar, mas
mas não conseguiu digerir. Imagine o impacto. Maria Madalena, com os olhos vermelhos de tanto chorar, ouve seu nome ser pronunciado, Maria. Naquela única palavra, toda a tristeza do mundo foi desfeita. A esperança não era mais uma ideia. Ela tinha mãos, pés e cicatrizes. As cicatrizes, elas permaneceram, mesmo no corpo glorificado. Jesus escolheu manter as marcas dos pregos e da lança. Por quê? Porque as cicatrizes são o troféu da resistência. Elas dizem ao universo que a dor foi real, mas a vitória foi total. Ele é o general que liderou a invasão ao território da morte e voltou com as chaves na mão. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca, nos pátios, nos becos, nas estradas de Emaús. O boato de que ele vive começou a corroer as fundações do Império Romano e a autoridade do templo. Se a morte não podia detê-lo, o que poderia? Ouça bem, o rugido da ressurreição ainda vibra nas paredes das catacumbas. Ele não ressuscitou apenas para si mesmo. Ele ressuscitou para que todo aquele que pisa no caminho do martírio saiba que o fim não é a cova, mas a glória. A perseguição ia começar de verdade agora. Porque um Deus morto é uma filosofia, mas um Deus vivo é uma revolução. A ascensão não foi uma despedida, foi a ordem de marcha. O Nazareno deixou o mundo físico para ocupar cada centímetro da alma de seus seguidores. Aqueles homens e mulheres que antes tremiam atrás de portas trancadas, agora caminhavam para as praças públicas com uma audácia que desafiava a lógica. Roma tentou apagar o incêndio com sangue, mas só conseguiu espalhar as brasas. Cada martírio no Coliseu, cada cristão transformado em tocha nos jardins de Nero, era um grito de vitória que ecoava até o trono de Deus. Eles não amaram a própria vida até a morte. Eles descobriram um segredo: quem não teme a morte é verdadeiramente livre. Séculos se passaram, impérios caíram, estátuas de Césares tornaram-se pó. Mas as palavras proferidas por aquele carpinteiro da Galileia permanecem, cortando o tempo como uma espada de dois gumes. Hoje, nas sombras das nações, onde o silêncio é imposto pela força, o eco do martírio continua nas prisões subterrâneas, nos desertos vigiados, em cada lugar onde a fé é um crime. Jesus continua a caminhar. Ele é o capitão da resistência, o protomártir que garante que nenhuma gota de sangue derramada por sua causa será esquecida. Nós somos os herdeiros dessa memória. Nós somos aqueles que se recusam a deixar que o sacrifício de Jesus e de todos os que vieram depois dele seja reduzido a apenas uma nota de rodapé na história. A nossa voz é a continuação do que começou naquele túmulo vazio. Você ouve o chamado. Não é um chamado para o conforto, mas para a coragem, para manter a lâmpada acesa quando a noite parece eterna. Não deixe o silêncio vencer.
Faça parte da resistência de memória e inscreva-se. Proteja a história e compartilhe este eco. Pois enquanto houver alguém para contar, a luz do Cordeiro jamais será apagada. O Cordeiro venceu. O leão reina. E a história está apenas começando. Ecos do martírio, onde o sangue se torna semente.